Boa noite. Boa noite, salve Maria. Salve Maria. Estamos aqui para a segunda live da nossa semana, Progresso Espiritual. E hoje uma live muito especial que a gente vai receber aqui no nosso perfil o grande professor, Dr. Rafael Brodbeck. Acredito que muitos, maioria de vocês conhece, acompanha, porque o trabalho que ele faz aqui, não somente no Instagram, mas enfim, todas as redes sociais e até mesmo os livros que ele publica, artigos. O trabalho dele é sensacional, então é realmente uma honra poder receber ele aqui hoje para falar um pouquinho sobre virtudes, né? Então, a gente está nessa caminhada, né, da semana de lives. Ontem a gente recebeu o Padre Felipe Neco. Ele falou um pouquinho sobre esse primeiro meio para obter o progresso espiritual, que são os sacramentos, o bom aproveitamento dos sacramentos, né, tanto da confissão quanto da Eucaristia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre virtudes, né, com o Dr. Rafael Brodbeck. Eu vi que ele já entrou aqui. Vamos ver se ele já consegue entrar. Tem que pedir. Só esperar. Olá, meus caros, tudo bem? Boa noite. Tá chegando bem aí o áudio? Tudo bom? Trava um pouquinho. Eu estou recebendo vocês bem aqui. Acho que agora já estabilizou. Então, pessoal, na semana de lives aí, eu acompanhei o Padre Neco ontem um pedaço. Tá? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Inclusive, agradecer, né, pela tua presença aqui, dispor do teu tempo para estar aqui com a gente. É realmente uma... Estava aqui falando antes da live, que é uma honra imensa, assim, a gente receber o senhor aqui, né, porque a gente que acompanha o teu trabalho já há alguns anos e admiramos muito todo o seu apostolado e realmente a gente se sente muito honrado de recebê-lo aqui. Uma alegria, para mim é uma honra. É muito bom te conhecer também, pessoal. Isso. Eu vou trocar de rede aqui para ver se melhora um pouquinho, porque eu estou vendo que está travando, tá bem? Sem problema. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tá entrando aí. Vou colocar o tema aqui. Isso, vamos fixar o tema. Só lembrando aí para o pessoal que está chegando, né, o tema da live de hoje é o progresso nas virtudes, né? Continuação da live que a gente fez ontem com o Padre Felipe Neco, que a gente tratou um pouquinho sobre o progresso nos sacramentos, né? O bom aproveitamento dos sacramentos como um desses meios para a gente progredir espiritualmente. E hoje a gente está recebendo o Dr. Rafael Brodbeck para ele poder falar um pouquinho para a gente, né, sobre esse outro meio indispensável para o progresso espiritual, que é a vivência das virtudes, né? O progresso em combater os nossos defeitos, em ter ali uma virtude específica que a gente está visando para conseguir conquistar. Eu sei que o doutor tem um trabalho muito interessante no Instagram também sobre isso, né? Estou à disposição. Bem, pessoal, acho que essa questão das virtudes é importantíssima porque muitas vezes nós podemos cair em dois excessos. Por falta de conhecimento do que são as virtudes de fato. Um dos excessos é achar que todas as virtudes, as virtudes só podem ser praticadas por quem está em estado de graça ou por quem tem uma vida cristã, uma vida espiritual unida a Deus Nosso Senhor. E outro exagero é reduzir as virtudes a meras tarefas humanas, tá? Que eu vou me esforçar e vou conseguir desdenhando da graça. Em primeiro lugar, nós temos que estabelecer que existem virtudes que são, por definição, sobrenaturais, que são virtudes que são acompanhadas da graça, e existem virtudes que são naturais. Para que a gente entenda o que é virtude sobrenatural, entenda o que é virtude que acompanha a graça, a gente tem que entender o que é a graça. Para entender o que é a graça, a gente tem que entender também como Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem lá em Adão e Eva,
ele o criou com um corpo material, com uma alma espiritual, né? Portanto, uma alma capaz de Deus, uma alma que era imagem e semelhança de Deus, portanto, transcendente, imortal, intelectual, com vontade, que pudesse utilizar o seu apetite intelectual para comandar os apetites sensitivos, que até mesmo os animais têm, né? O apetite concupiscível, o apetite irascível. Mas esta alma criada por Deus não é uma alma sobrenatural. É uma alma espiritual, mas não é sobrenatural. Porque se fosse sobrenatural, ela não faria parte da natureza do homem. Seria algo acima do homem. Certo? Se ela fosse sobrenatural, ela não seria própria do homem. Ela é natural, ela faz parte da natureza do homem. De modo que o homem sem a alma estaria incompleto. Um corpo sem uma alma é um cadáver. Então a alma faz parte da natureza do homem. Ela não é sobrenatural, mas é espiritual. Espiritual e sobrenatural são coisas diferentes. Espiritual tem a ver com a vida do espírito. Tem a ver com o fato dele ser imagem, do homem ser imagem e semelhança de Deus. A sobrenatureza é algo que está acima da natureza. E Deus, nosso Senhor, ao criar o homem, poderia simplesmente tê-lo criado com corpo e uma alma espiritual, sem elevá-lo à ordem da sobrenatureza. Poderia criar o homem sem elevar. E o homem, então, ele continuaria tendo uma alma espiritual, uma relação com Deus, no nível natural. Seria o que os teólogos chamam de uma religião natural, de uma relação natural com Deus, na própria alma. Né? Porque nós não precisamos da graça e não precisamos de uma elevação para descobrir que Deus existe. Né? Basta um simples raciocínio filosófico para entendermos que se as coisas são movidas, é preciso que algo mova. E é preciso que haja um primeiro motor. Se existem coisas contingentes, existe uma que é necessária. Então, as próprias vias de Santo Tomás ali vão nos mostrar pela razão que existe um homem, um Deus. A existência de Deus não é artigo de fé. O Concílio Vaticano I diz isso. A existência de Deus não é um artigo de fé. Quando nós dizemos no creio, eu creio em Deus, não é que eu creio na existência de Deus, porque a mera razão já me mostra que existe Deus. Eu não preciso ter fé para saber que Deus existe. Quando eu digo creio em Deus, estou dizendo eu creio na pessoa que se revelou, naquilo que ele é, naquilo que ele ensina, naquilo que ele se mostra, se revela, me convida, enfim. É isso que significa o creio em Deus. Eu não preciso crer que Deus existe, porque a razão me mostra que Deus existe. Pois bem, eu teria uma religião natural, mas Deus, nosso Senhor, bom por natureza que é, e por sua soberana vontade, quis, no mesmo ato da criação do homem, elevá-lo a uma ordem acima da natureza criada. E esta elevação a uma ordem acima da natureza criada, uma elevação à ordem sobrenatural, aí sim sobrenatural, é o que nós chamamos de graça. Então, Deus poderia ter criado Adão e Eva apenas com a alma espiritual, sem a graça, então eles teriam uma relação natural com Deus. Mas Deus, ao mesmo tempo, quis elevar. No momento da criação, Deus fez também a elevação à ordem sobrenatural. E com a ordem sobrenatural, Adão e Eva e a humanidade deixam de ser meras criaturas racionais, que já eram distintas dos animais, dos vegetais, deixam de ser meras criaturas racionais que podem ter uma relação natural com Deus e passam a ser filhos de Deus, porque pela elevação à ordem sobrenatural, a elevação à graça, eles passam a participar da natureza divina, porque isso é que é elevar-se à ordem superior, uma ordem sobrenatural. Eles passam, então, além de ser humanos, participarem da natureza de Deus, por isso que é sobrenatural. Ora, com a queda, o pecado dos nossos primeiros pais, esta graça foi removida. O pecado original nada mais é do que a perda da graça. O decaimento desse estado de justiça original. O decaimento dessa elevação à ordem sobrenatural, o decaimento da graça. Então nós perdemos essa graça. Mas não perdemos a nossa alma espiritual. Nós perdemos a graça. Deus proporciona, Deus provê uma salvação no seu próprio Filho, em Cristo, nosso Senhor, que vem até o mundo para morrer por nós, para recuperar essa graça.
Então, Cristo morrendo na cruz, ele recupera a graça que agora, além de nos elevar novamente à ordem sobrenatural, como é próprio da graça, também tem que perdoar os nossos pecados. Então, agora a graça é dupla, né? Tem que perdoar o nosso pecado e restaurar aquela elevação. Pois bem, com a graça, nos chega determinadas virtudes. Virtudes que são próprias da ação da graça. Por exemplo, a graça requer uma resposta que já é insuflada por alguma graça, que nós chamamos de graça atual, que não é a graça que nos faz participar de Deus. A graça que nos faz participar de Deus, que nós perdemos, é a graça santificante. Então, a graça, as graças atuais, que estão em comunhão, ali, com alguma comunicação com a graça santificante, e que vão nos dar depois a graça santificante, requer uma resposta. Então, essa graça já provê essa resposta, porque sabe que nós, homens pecadores, não poderemos dar essa resposta por nós mesmos. E essa resposta é a fé. Então, junto com a graça, vem uma virtude que nos capacita a responder essa graça. E aí, respondendo à graça, no caso, uma graça atual, com a nossa fé, que é uma virtude que vem da graça, nós recebemos a graça santificante. Então, é necessário entender que essa virtude, a fé, é uma virtude, mas ela não depende de nós. Ela depende de nós na medida em que nós respondemos, que nós usamos, porque a fé, ela é entendida como virtude, mas ela é entendida como ato também. Tá? Como virtude, ela depende apenas de Deus. Deus soberanamente nos dá a fé. Ele nos dá a fé. É fruto dele. Não sou eu que busco a Deus. Se eu buscasse a Deus, simplesmente eu não conseguia. O homem é pecador pela sua própria natureza. Deixado a própria sorte, deixado a própria natureza, ele não poderia encontrar Deus. Mas acabou de dizer que pela razão se sabe que Deus existe. Mas eu não estou falando de saber que Deus existe. Eu estou falando de uma adesão a Deus. Pela razão, sem a fé, nós sabemos que Deus existe. Pela própria natureza. Mas pela fé, nós aderimos ao que Deus nos revela. E aderir ao que Deus nos revela é um ato de fé. Ato de fé que é uma atualização da virtude da fé, que é dado pela graça. Então, por isso, quando as crianças são batizadas, lá pequenininhas, elas ainda não têm capacidade de ter um ato de fé. Com semanas, com meses, com poucos anos, elas não têm um ato de fé. Eu creio em Deus. Imagina uma criança lá com 4, 5 dias de vida sendo batizada. Eu creio em Deus que me criou, que me salvou, que me ama. Não, ela nem sabe. Ela vê uma teta e mama aquela teta. Ela não sabe nem quem é a mãe dela direito. Mas quem é Deus? Então como é que ela tem fé? Ela tem a virtude da fé. O hábito da fé. Que depois vai demandar dessa criança, quando ela tiver a idade da razão, uma decisão pessoal que é um ato de fé. E é chamado de ato porque atualiza aquela virtude e torna própria. E assim, de ato de fé em ato de fé, eu vou aumentando o meu hábito da fé. Porque o hábito, ele é em primeiro lugar, é um dom de Deus, quando ele é sobrenatural, né? É um dom de Deus. Mas com os nossos atos, esses hábitos passam a ficar mais cristalizados, então eu aumento aquela virtude. Ou seja, tem uma participação do homem? Tem. Tem uma participação do homem como uma resposta. Já ao contrário, alguém que é pagão, que nunca foi batizado, e é adulto, e se converte. Como é que ele se converte, então, e passa a ter a fé se ele não tem a graça que dá a fé? Porque ele não, ali, ao contrário, ele não tem o hábito da fé. Ele não recebeu a graça ainda, ele foi batizado. Ele não recebeu o hábito, a virtude. Mas por graças atuais, que são aquelas graças que levam o homem à graça sobrenatural, à graça santificante, também chamada de graça habitual, um livro, um pregador, um vídeo, uma live, uma circunstância, perder um familiar, vai buscar Deus, uma pandemia, alguma coisa que leva ele a Deus. Uma moção intelectual. Essas graças atuais despertam o homem pagão, e o homem pagão livremente, pela fé, que vem dessas graças atuais. Então, a fé sempre vai depender de algum nível da graça. Ele tem um ato de fé, e aí com esse ato de fé ele vai se batizar e vai se transformar num hábito. Então, aí é o caminho contrário. Mas, de qualquer maneira, seja uma criança pequena, seja alguém mais velho, que não foi batizado ainda,
O ato de fé tem a ver com o hábito de fé, o hábito de fé tem a ver com o ato de fé, e ambos têm a ver com a graça, seja a graça santificante, seja uma graça atual que leva a graça santificante. Então nós já vemos que, de qualquer maneira, o homem por si próprio não conseguiria essa virtude. Então é uma virtude sobrenatural, uma virtude que depende de Deus. É uma virtude teologal. Existem outras duas. A esperança, que não é a esperança de que o Brasil vai ficar melhor, não é a esperança de que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil, de que o Grêmio vai se manter em segundo lugar agora no Campeonato Brasileiro, né, de que o Soares vai melhorar do joelho e nós vamos levar a Libertadores. Não é? Essa esperança eu tenho também, mas é uma esperança humana. Quando a gente fala de esperança como virtude sobrenatural, como virtude teologal, nós estamos falando da esperança em que a graça suficiente seja uma graça eficaz para que eu me salve. Uma esperança em que haja uma perseverança na minha santidade. Uma esperança de que a graça que eu vivo se converta em glória, seja confirmada em glória. Essa é a esperança. Essa é a virtude da esperança. Não é esperança num bem, numa coisa bonita. Não estou dizendo que não se pode ter isso, mas não é essa a virtude que nós estamos falando. Estamos falando da esperança como virtude teologal. A esperança em que a graça se converta em glória. A esperança em que o bem superior que eu almejo, que é o sumo bem, que é Deus nosso Senhor, eu consiga contemplar pela ação da sua graça, que de suficiente se torna eficaz, pela minha colaboração. Então, nós vemos que essa esperança também, ela não pode existir no homem pecador deixar a sua própria natureza. Ela é própria da ação da graça também, porque é a graça que me leva a esperar nela. E é uma terceira virtude teologal, sobrenatural, que também depende apenas de Deus, que é a caridade. A caridade não é dar comida para os pobres. A caridade não é fazer uma campanha assistencial, embora isso possa ser expressão da caridade. Caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Ponto. Não, mas eu posso amar a Deus sem ter a graça. Não, não pode. Continua pecando, continua não fazendo a vontade de Deus. E mesmo que tenha algum amor a Deus, não é amor sobre todas as coisas. E se não é amor sobre todas as coisas, não é caridade ainda. Eu não tenho que amar a Deus acima da maioria das coisas. Eu não tenho que amar a Deus acima de quase tudo. Eu não tenho que amar a Deus com a maior parte do meu coração. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência. E ao meu próximo, não na medida em que ele é bonzinho, porque isso até os pagãos fazem, nosso Senhor já disse. Mas amar ao meu próximo com a mim mesmo, por causa de Deus. Isso é possível com uma ação da graça. Isso é possível com a ação da graça. Se eu peco, eu não estou em caridade. Eu não estou amando a Deus. Eu amo a Deus, mas eu vivo ofendendo a Deus. Então, meu amor não é perfeito. Posso ter um amor, mas a caridade, aquele amor perfeito a Deus, ele é rompido. Tanto que o pecado mortal, ele não faz cessar a fé. Eu posso viver em pecado mortal, posso viver num bordel, cheirando cocaína, não indo à missa, e ainda assim ter uma fé plenamente ortodoxa. Eu creio na igreja, creio em Cristo, creio na Eucaristia, creio na confissão. Eu só não vivo. E eu vou para o inferno. Mas eu tenho uma fé pura. Mas tenho uma fé. É difícil. E outra coisa, vamos tirar os extremos, então. Muitos de nós, muitos cristãos, caem em pecado mortal. Falta uma missa, né? Faz alguma outra coisa, come a namorada, né? Alguma coisa. Caiu, não é que faz sempre, mas cai, pode cair. Naquele momento ele rompe a caridade. Ele rompe a caridade. O pecado mortal rompe a caridade. O pecado venial ele arranha. O pecado mortal rompe a caridade. Mas ele rompe a fé, o cara continua indo à missa, ele quer se confessar, ele acredita que precisa salvar, ele acredita que Deus o ama, ele quer se arrepender, ele sabe que os mandamentos estão certos, ele sabe que não pode pegar namorada antes do casamento, ele sabe que ele não pode faltar à missa. Ou seja, a fé dele é verdadeira. Então, alguns pecados rompem a fé. A heresia, o cisma, a apostasia, a descrença. Mas, em si, o pecado mortal, ele rompe a caridade. E justamente rompe o que é mais importante, porque a fé um dia vai passar. E a esperança um dia vai passar também. Ah, como que a fé vai passar? São Paulo fala isso.
Um dia a fé passará, um dia a esperança passará, mas a caridade não vai passar. Por que caridade não vai passar? Porque quando eu chegar no céu, eu não vou precisar mais ter fé. Porque fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Fé é uma adesão da minha inteligência, movida pela vontade e inspirada pela graça, aderindo a uma verdade que eu sei por conta da autoridade de alguém, sobre algo que eu não vi, mas eu acredito na autoridade de quem viu. Então eu acredito no que a igreja ensina, mas eu não vi. Eu não vi Cristo ressuscitar. Quando eu vejo a Eucaristia, eu vejo pão, eu sinto gosto de pão, eu sinto cheiro de pão, tem tato de pão. Se eu tomar 2 litros de vinho consagrado, eu vou ficar bêbado. Mas a fé me diz que é Cristo. Então a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, pela autoridade de quem ensina. Quando eu chegar no céu, eu vou ver Deus face a face, não vou ter fé mais. Já vou estar vendo. E eu também não vou ter esperança. Que esperança de chegar no céu? Eu já cheguei, porra. Que esperança? Eu já cheguei. Eu tenho esperança de hoje chegar em casa, depois de uma viagem que eu fiz, mas eu já cheguei em casa. Eu não tenho esperança de chegar, porque eu já cheguei. Então a fé vai acabar e a esperança vai acabar. Mas no céu eu vou continuar amando a Deus. Aliás, vou amar mais ainda. E vou amar meu próximo que está lá. E vou amar as pessoas que estão aqui na Terra, pelas quais eu vou interceder. Então a minha fé e a minha caridade vão acabar. A minha fé e a minha esperança vão acabar, mas a caridade não. E o pecado mortal faz com que a caridade, essa que não acaba quando vai para o céu, acabe aqui. Então veja a gravidade do pecado mortal. Porque o céu faz com que a fé acabe, o céu faz com que a esperança acabe, mas não faz com que a caridade acabe. O céu não tem o poder de acabar com a caridade. E o meu pecado aqui na Terra pode fazer com que a fé persista, com que a esperança persista, mas que a minha caridade acabe. Então o meu pecado mortal faz algo que nem o céu é capaz de fazer. Que é matar minha caridade. Vejam a gravidade disso. Mas essas são as virtudes sobrenaturais, elas dependem de Deus. Ah, então eu não posso fazer nada, já que é Deus que me dá. Não, eu tenho que corresponder a ela. Porque graças atuais me movem a ter atos que atualizam os hábitos e assim eu vou crescendo, aumentando a minha fé, aumentando a minha caridade, aumentando a minha esperança. Deus me dá, eu respondo, aumenta e Ele me dá mais, eu respondo, aumenta, Ele me dá mais. E assim eu vou crescendo nessas... Mas o primeiro movimento não é meu. O primeiro movimento não é meu. Houve uma heresia na época de Santo Agostinho, que era o pelagianismo. O pelagianismo dizia que não precisaria ter graça, que o homem se salvaria por si só, porque pela sua bondade, que o pecado de Adão não foi um pecado transmissível, e sim que a gente se inspira nele para cometer os nossos, de modo que a gente pode não se inspirar nele e se inspirar em Cristo. Então a salvação em Cristo na cruz era uma salvação imitativa. Esse seria apenas nosso exemplo, uma causa exemplares. Então eu me salvo pelo meu esforço. Persiste essa heresia hoje, não só em ambientes católicos, mas no kardecismo, por exemplo. Em tantas religiões que têm um determinado verniz de cristianismo e que pregam que a salvação é feita pelo nosso esforço, independentemente da graça. E Santo Agostinho falou que não, que era a graça. Porque o homem em estado de pecado, nem mesmo as suas obras se lhe aproveitam de maneira sobrenatural. Não quer dizer que ele não seja obrigado a fazer atos bons. O homem pecador é obrigado a fazer atos bons. Ele é moralmente obrigado a ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Ele é moralmente obrigado a não matar o seu próximo. O homem pecador, ele é moralmente obrigado a não fazer churrasquinho do seu irmão, né? A não desejar a mulher do seu vizinho. Mas esses atos, embora moralmente obrigatórios, eles não aproveitam ao pecador de modo sobrenatural como mérito. Por quê? Porque as suas obras são sujas por conta do pecado original. Agora, no momento em que ele se converte, que ele está em graça, essas obras passam, além de ser moralmente obrigatórias, a estar unidas aos méritos de Cristo, elas possuem mérito sobrenatural, certo? Mas o pelagianismo negava a ação da graça. Mas aí houve uma heresia que tentou conciliar as coisas. E essa é a perigosa.
Porque a gente muitas vezes sabe, não, a gente não pode salvar por nós mesmos, nós precisamos da graça. Mas muitas vezes nós somos tentados a essa segunda heresia, que é o semi-pelagianismo. E ela é tão violenta que santos chegaram a defendê-la antes de ser condenada à igreja. E santos de altíssimo nível espiritual, como São João Cassiano. Como todo um grupo de monges do sul da França. E esse semi-pelagianismo, o que ele prega? Ele diz, não, é a graça que salva. Ótimo. Mas o primeiro movimento é do homem. É o homem que procura. Está errado. O primeiro movimento é de Deus, ainda que a gente não saiba. Ainda que a gente não perceba. É como se vocês viessem aqui em casa e eu vou comer um churrasco. Se eu comer um bom churrasco. Mas se eu fosse na casa de vocês, levasse as passagens de avião e dissesse, agora vocês vêm na minha casa e me acompanham como churrasco aqui. Esse é o mesmo churrasco, mas uma outra experiência. É isso que Deus faz conosco. Então não sou eu que vou ser generoso amanhã acordar cedo para rezar. É Ele que já está me convidando sem que eu perceba e já vai estar me esperando quando eu acordar para estar comigo. O homem buscar a presença de Deus, na verdade, não se trata de buscar um Deus que está escondido. A gente vai buscar e vai surpreender porque Ele já está nos esperando e foi Ele que nos chamou sem que a gente saiba. Então, o semi-pelagianismo também está errado. Tudo vai depender da graça. A graça nos chama. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não como o primeiro movimento da vida espiritual, mas como o segundo, como a resposta. Então, nessas virtudes sobrenaturais, elas dependem de Deus. Nasce da vontade de Deus soberana. Se Deus quisesse, Ele não dava. Ele não é obrigado a nada, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele nos dá por amor. E cabe a nós responder apenas. Nós não podemos criar nada. Nós podemos predispor a nossa alma para que seja um terreno em que a graça vai atuar de maneira melhor. Mas ainda assim, essa vontade de predispor a nossa alma também é um ouvir um convite de alguma gracinha que vai agindo ali. Mas além dessas graças que dependem apenas de Deus, dessas virtudes que dependem apenas de Deus, né, dependem apenas da graça, existem virtudes humanas que qualquer um pode praticar, estando em graça, estando em pecado, conhecendo a Cristo ou não conhecendo a Cristo, sendo batizado ou sendo pagão, e até mesmo para aqueles que não conhecem a Deus. Virtudes humanas. Tanto são virtudes humanas que elas foram descritas por Aristóteles. Prudência, fortaleza, mansidão, coragem, a modéstia. Essas virtudes são virtudes humanas. E como virtudes humanas, ainda que existam aquelas virtudes cardeais, que a gente diz que não são teologais, e que Deus também dá com a graça, Ele não dá com a graça como se elas não existissem. Ele dá com a graça as cardeais, no sentido de que elas vão com essa ação da graça, ser potencializadas. Mas elas já existiam. Um homem pode ser prudente, pode ser e todas as virtudes humanas. Um homem pode ser prudente sem acreditar em Cristo. Um homem pode ser honesto sem acreditar em Cristo. Ele pode ser bom com o seu semelhante. Ele pode ser corajoso. São tantas virtudes. Sem referência a Deus. Ele pode ter temperança. Só que com a ação da graça, sobretudo as cardeais, são aquelas 4, né? Fortaleza, temperança, prudência, justiça, junto com as 3 teologais, fé, esperança e caridade, que aí formam 7, que é um número perfeito. Principalmente as 3 teologais, elas são dadas pela graça. As 4 cardeais existem, elas são potencializadas pela graça. E outras tantas virtudes humanas que derivam dessas cardeais, por isso que elas são cardeais, delas derivam as outras. Derivam as outras. Elas também existem e a graça ajuda. De modo que se eu sou pagão e honesto, ou pagão e corajoso, pecador e corajoso, se eu for
santo, eu vou ser mais corajoso ainda. Se eu for um pecador prudente e eu for santo, eu vou ser um santo mais prudente ainda. Porque essas virtudes humanas, elas não dependem da graça. São ações do homem. Mas a graça ajuda a que elas sejam potencializadas. De modo que, se eu viver em estado de graça, é óbvio que eu vou aumentá-las. Mas como elas não são teologais, não são sobrenaturais, elas dependem mais do meu esforço. De modo que não basta rezar para receber essas virtudes. Não basta apenas atualizá-las com um ato de fé, com um ato de esperança, com um ato de amor. Não pode ser um ato de justiça. Senhor, eu sou corajoso. Um ato de fortaleza. Não, eu tenho que ser. Tá? Vai vir um vagabundo tentar assaltar minha mulher, eu não vou me cagar nas calças, sair correndo. Tá? Vou defender minha mulher, eu vou cagar o cara a pau. Então não adianta eu ter um ato. O meu ato de fortaleza não é uma oração. O ato de fortaleza é lá e morrer a pau o cara. Porque isso aqui é a virtude da fortaleza. Vai me pedir. Assim como a virtude da prudência. Vai me pedir que em determinado momento o cara tem 5 metros e são 5 com ele. Eles estão com um fuzil e eu estou com uma faquinha. A prudência vai dizer que ser corajoso naquele momento é imbecilidade. Então, justamente a prudência ela é uma virtude, como a fortaleza é uma virtude, como a justiça também é uma virtude. Nesse caso do assalto, vai me dizer que não é justo o assaltante fazer o que ele está fazendo. A fortaleza vai me dizer que eu tenho que enfrentar e defender os inocentes. A prudência vai fazer com que eu pense como é a situação concreta, mas qual é a virtude que vai fazer com que eu tenha que julgar toda a situação com base nessas outras 3? A temperança. A temperança vai me ajudar. Tanto que era uma virtude considerada uma das rainhas lá por Aristóteles, né? E São Tomás vai falar muito disso. Que ela vai temperar. Eu posso pecar, por exemplo, contra a modéstia nas virtudes. Uma mulher, né? Vai pecar contra a modéstia nas virtudes de 2 formas. Ela pode expor o seu corpo de uma maneira a ferir a castidade sua e do próximo e a não respeitar a sua dignidade, usando roupas mínimas. Mas ela também pode ferir a modéstia ao roubar a cortina da vovó e achar que aquilo ali é roupa modesta. Eu não vou botar nenhuma roupa, nenhum batom, nenhuma coisa, porque eu sou modesta. Isso não é teoria minha, isso é Santo Afonso, Santo Tomás. Santo Tomás diz que as virtudes humanas, elas têm erros opostos por exagero e por defeito. Então, a virtude da fortaleza. Eu posso ser um cagão, não tendo coragem nenhuma, é um vício por defeito. E eu posso ser um inconsequente. Isso aí é a moda tá louco. Porque eu sou muito macho, eu vou resolver. Está errado também. Então, na verdade, nós não temos que colocar uma virtude em ação. Nós temos que nos formar de tal forma que, no cristão, as virtudes humanas estejam agrupadas em torno das cardeais, que são uma forma de virtudes humanas, e essas virtudes humanas sejam submissas às virtudes teologais, num sistema completo em que todas as virtudes sejam aperfeiçoadas num grau ou em outro. É óbvio que algumas pessoas vão ser melhores numa virtude, vão ser melhores em outra, mas todos nós temos que procurar crescer em todas elas, mais ou menos, num grau ou no outro, para que haja um equilíbrio. E assim nós vamos ordenar nossa própria vida, nós vamos formar nossa inteligência, nós vamos formar nossa vontade, vamos formar o nosso apetite sensitivo, vamos formar nossas paixões e ordenar este aparelho. Que lá na criação do homem, excetuadas as virtudes teologais, porque, como eu disse, o homem foi criado de maneira natural, né, na sua natureza, mas com a elevação à ordem sobrenatural pela graça, junto com a criação, aí entra em campo aquelas virtudes sobrenaturais. Não havia essa desordem. O pecado original, então, ele introduz não apenas a perda da graça, a perda da ordem sobrenatural, da elevação à ordem sobrenatural, mas ele introduz também uma verdadeira guerra civil interior.
De modo que a minha inteligência, que tem que mandar na vontade, vê com que a vontade não está obedecendo ela, porque está obedecendo às paixões. E as paixões não são ruins, porque as paixões são emanações do apetite sensitivo, né? Do apetite concupiscível, do apetite irascível. E eles não estão errados, eles existem para o homem se defender, para o homem saber o que é bom, saber o que é mal, ter determinadas tendências. Os animais têm também. Só que os animais têm por instinto. Nós temos no sentido de que essas emanações, essas efervescências, vão dizer algo para nós e a nossa vontade é que vai acalmar. Não é porque um doce de leite é bom que eu tenho que pegar um pote e comer 5 colheradas. Posso comer 4, né? Preciso comer 5 colheradas. Porque um apetite quer aquilo ali, os meus sentimentos querem aquilo ali, mas a minha vontade que busca o bem, obediente à inteligência, que busca a verdade, vai dizer, vai passar a noite vomitando, meu caro. Vai passar mal. Então eu vou ordenar as coisas. A busca das virtudes, a ordenação da própria vida, a submissão das virtudes cardeais, virtudes teologais, a correspondência à graça nas virtudes teologais e o esforço pessoal nas virtudes humanas, junto com a formação humana, que envolve a formação da inteligência, a formação da vontade, a formação dos apetites sensitivos. Tudo isso tem que ser coordenado num programa de formação humana que tenha correspondência, conexão com um programa de formação espiritual, porque senão nós vamos cair no pelagianismo ou no semi-pelagianismo, ou pelo menos no voluntarismo que coloca a ênfase na vontade e não na graça. Então, tem que ter um programa de vida espiritual que diga, Senhor, isso é graça, eu quero estar contigo. Mas não basta só a vida espiritual, vou rezar e não vou me esforçar. É tudo junto. É sacramentos, é oração, é busca de santidade, é leitura da Sagrada Escritura, é confissão, é direção espiritual, é cumprimento do dever de Estado, é conquista de almas para Cristo, é defesa da igreja, é formação do meu próprio caráter, é aperfeiçoamento das virtudes. Ah, mas é difícil. Quer facilidade, meu filho? O inferno é bem-vindo para ti. E, de certa forma, até é fácil. Por quê? Porque basta a gente cumprir o nosso dever e fazer o que tem que ser feito. Ponto. Com a ajuda da graça. Não sei se falei demais, acho que falei, eu estou meia hora falando sozinho, mas espero que o que eu falei até agora sirva para que vocês não saiam da live para a gente continuar falando. E gostaria de passar a palavra aí para ti, para saber se eu estou mais ou menos na linha que vocês queriam. Nossa, isso aqui foi uma verdadeira aula, tenho certeza que o pessoal está com o caderninho ali, caneta, anotando. É uma aula completa ali, desde a criação ali, virtudes sobrenaturais, virtudes cardeais, exatamente aquilo que a gente tem como proposta aqui para essa semana de lives, porque realmente o que o senhor tem estava explicando ali, né, todo esse caminho que a gente tem que ter para progredir espiritualmente, né? Então as virtudes, elas são, como o senhor mesmo falou, falando das virtudes cardeais propriamente, é a nossa parte, né? Deus toma a iniciativa, mas a gente tem a nossa parte, né? Então aí que vem talvez acho que a principal dúvida das pessoas, né? Por onde eu começo, assim, nós tantas virtudes, né? Acho que o senhor citou umas 10 ali, pelo menos. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa virtuosa e tal? Acho que isso acho que esse é o principal ponto aí para a gente ver ali um caminho para progresso. Claro, é possível ter um caminho de progresso nas virtudes meramente humanas sem referência a Deus? Bem, nós tivemos pagãos, né, que tiveram vidas virtuosas nesse sentido humano, né? Marco Aurélio, os estoicos, mas no momento em que nós temos contato com a graça de Deus, nós não podemos nos contentar com isso, né? Se a santidade é possível, então a santidade é obrigatória. Não tem escapatória. Não tem desculpa. Então o que nós temos que fazer para ter uma vida virtuosa cristã? E saber que nós não vamos agradar a Deus com a nossa natureza. Nós vamos agradar a Deus na medida em que a graça transforma a nossa natureza. Não é luteranismo, tá? Não é luteranismo ou calvinismo de uma graça que encobre o pecador, ele continua sujo, né? Simul iustus et peccator, ele continua sujo, continua pecador, mas a graça cobre, ele é aceito como santo. Não é isso. Mas, por outro lado, o homem é sujo sim, tá? Rousseau estava errado. Dizer que a bondade natural do homem, o homem nasce bom, não, o homem nasce uma merda. Tá? O homem é pecador, ele não tem a depravação total, que Calvino falava, mas ele tem uma depravação sim. Tá? Ele tem uma
mancha na alma, que é o pecado original, e que é lavado pela graça. Mas a partir do momento que a graça atua, nós devemos responder a ela com a nossa fé, que é movida por ela também, com a nossa... E por que não é todo mundo tem a graça dada por Deus? Aí que tá. Deus dá graça suficiente para todo mundo. Suficiente, sim, mas nem toda é eficaz. Porque vai depender da liberdade humana, vai depender da soberania de Deus. Aí, como é que se vai coadunar a predestinação e eleição, que é dogma? É dogma, não é calvinismo isso, é dogma. É dogma de fé que Deus elege e predestina os salvos, mas ao mesmo tempo ele quer a salvação de todos. E, por outro lado, o homem é livre também. Tá, como é que se coaduna? Bem, não dá para falar nessa live. Isso aí é pelo menos uns 2, 3 meses de aula de teologia da graça, de soteriologia num curso superior de seminário ou de livros muito bons sobre isso. E aí vocês me procuram em privado e eu dou essas aulas. Mas é um pouco mais complexo. Tá bem? Mas o fato de a gente ter que acreditar, o homem é livre e Deus é soberano. Existe predestinação e existe liberdade. E Deus dá uma graça suficiente para todo mundo. Mas essa graça não é eficaz para todo mundo. Tá? Graça é eficaz no sentido que ela realmente salva aquele homem. Mesmo eu que estou em estado de graça hoje, eu posso perdê-la. E ela não vai ser eficaz. Se eu morrer quando eu estiver perdido, é porque ela não foi eficaz. Tá, então o que eu tenho que fazer? Me desesperar? Não. É justamente aí que entra a virtude da esperança. Eu tenho que esperar que eu estarei na graça. Com as obras que eu quero e vou fazer em graça. E o que depende de mim? Responder essa graça. Como eu respondo essa graça? Arrependendo dos meus pecados e confessando. Restaurando essa graça. Esse estado de graça. Restaurei, vou manter. Como é que eu vou manter? Me confessando frequentemente, mesmo que não tenha pecados mortais. Comungando frequentemente. Rezando. Orando. Estando em oração. Todos os dias. Em vários momentos. Como Santo Afonso dizia, quem não se reza, se condena. Quem reza, se salva. Que eu vou buscar a presença de Deus. O que mais que eu tenho que fazer? Cumprir os meus deveres de Estado. Quais são os meus deveres de Estado? Os meus. Não de vocês, os meus. Os de vocês não me interessa. Os meus já são difíceis de ser cumpridos, vou ter que saber de vocês para cumprir de vocês. Não, eu quero cumprir os meus. Quais são os meus deveres de Estado? Eu sou marido. Eu tenho que amar minha mulher. Eu tenho que prover minha mulher. Eu tenho que servir minha mulher. Eu tenho que defender minha mulher. Eu tenho que amar minha mulher. Eu tenho que ter relações sexuais com a minha mulher, mostrando meu amor por ela, doando-me a ela. Eu tenho que ter filhos, ou aberto a vida para ter filhos. No momento que eu tenho filhos, eu tenho 5, cuidar, educar, proteger, formar, fazer os meus filhos irem para o céu. Eu sou escritor, eu tenho que escrever bons livros. Não é escrever por escrever e ter meu nome na capa de um livro merda. Escrever bons livros para a formação de vocês. Dar boas aulas. Fui chamado para uma live, vou dar o meu melhor. Sou delegado de polícia. O que eu tenho que fazer? Investigar crimes, prender vagabundo, terminar meus inquéritos, ser o melhor da minha região. Não tem uma ocorrência em atraso que não foi despachada na minha delegacia. Não tem um inquérito atrasado. Tá tudo. Por quê? Porque eu tenho que cumprir os meus deveres. E isso é forma de agradar a Deus, porque Deus me colocou nesses deveres. Deus não me fez monge. Deus não me fez padre. Deus não me fez missionário ad gentes. Deus me fez delegado de polícia casado com filhos. Então eu tenho que me santificar. Delegado de polícia casado com filhos. Então eles perguntar qual é a virtude que eu faço, o que eu faço, porque é muito difícil. Não é difícil. Tu tens que estar naquilo que tu estás. Viver aquilo que tu estás. Viver a tua circunstância, viver a tua realidade. Instalar-se na realidade. Na tua realidade. Ah, mas São Francisco fazia São Francisco e São Francisco. O João das Couves e o João das Couves. Ah, então está dizendo que não tem que ser santo? Tem. Estou dizendo que tem que ser santo. O São João das Couves. Tanto ou mais que São Francisco. Talvez menos. Mas como tu. Não como ele. Ah, mas eu não posso pegar o São Francisco como exemplo, sim, como exemplo. Não, tu não é uma cópia.
não podemos ser fotocópias nem mesmo da santidade. Porque senão Deus bastaria chamar São Francisco e nos condenava tudo para o inferno. Ó, vou pegar São Francisco aqui e vocês, outros trilhões de pessoas, vão tudo para o inferno. Tá? Porque eu estou com São Francisco e a minha mãe aqui em São José e tá beleza. Mas se ele nos chama cada um é porque ele quer santos individuais. Com as nossas características, com as nossas idiosincrasias. Eu sou devoto de vários santos. Sou devoto de Santo Atanásio. Sou devoto de São Paulo. E posso imitar algumas virtudes deles. Posso usá-los como norte, como farol, como exemplo. Mas ao fim e ao cabo eu vou me santificar como Rafael, não como São Paulo, não como Santo Atanásio, não. Porque Deus me chamou individualmente para ser santo. Nas minhas circunstâncias. Que são diferentes das circunstâncias de outros. Que são diferentes das circunstâncias dessas pessoas que estão assistindo a live aqui. Eu tenho que ser santo conforme que Deus quer. Não se trata de servir a Deus como eu gostaria de servi-lo. Eu quero passar a noite em vigília. Tá bem, meu filho. E quando um filho acordar com febre, tu tiver que ir para o hospital, tu vai parar a tua vigília ou vai deixar teu filho morrer? Não, mas Deus quer que a gente reze. Sim, quer. E também quer que eu leve o filho no hospital. E também quer que amanhã cedo eu acorde e vá caçar bandidos. Porque eu sou a mão de Deus na justiça para manter uma sociedade segura. Porque, mas Deus é que vai impedir. Vocês veem Deus andando assim, agora eu vou atacar os traficantes. Deus age através de causas segundas. Isso não é heresia, não é relativismo, isso é doutrina católica pura. Se alguém discorda, é porque não conhece porra nenhuma da doutrina católica, pessoal. Tá? Deus age através de causas segundas. Quando ele age diretamente, a gente chama de milagre. E milagre é uma coisa extraordinária. Do contrário, não seria milagre. Se fosse comum, não seria milagre. Seria comum. Então, eu sou, não só eu e outras pessoas. Todos nós, de alguma forma, somos manifestação da vontade de Deus para entrar nas circunstâncias. Eu tenho que ir a Porto Alegre, por exemplo, para pregar num evento, num retiro. Eu tenho que me deslocar até Porto Alegre. Para isso, a mão de Deus vai ser o frentista do posto que vai botar gasolina no meu carro. O motorista do ônibus, se eu for de ônibus. Cada um tem que fazer a sua parte. O que significa crescer nas virtudes? Saber o que Deus quer de mim. Eu tenho que me conhecer. Meu temperamento, a minha personalidade, os meus vícios dominantes na área da soberba, na área da sensualidade. Sensualidade não é putaria, tá? Sensualidade pode ser outras coisas também. Preguiça, gula, tá? E a soberba não é simplesmente o cara se achar muito bom, orgulho, não. Pode ser uma cólera demasiada, ira demasiada, presunção. Eu tenho que achar qual é o meu defeito dominante. Eu vou botar no papel mesmo. Não é um exercício. Os meus diretores espirituais sempre me ensinaram isso. Bota no papel. Pega aqui a soberba. Qual é o defeito dominante que tu tem na área da soberba? Bem, eu sou muito irado. Eu odeio as pessoas, eu odeio o mundo, eu odeio acordar, eu odeio dormir, eu odeio ouvir, eu odeio ser surdo, eu odeio o som, eu odeio a música, eu odeio o silêncio, eu odeio quem respira, eu odeio tudo, tô sempre com ódio. Tá? Isso é a ira. Aí eu vou botar manifestações da ira. A pessoa me olhou, fiquei bravo. A pessoa não me olhou, fiquei bravo também. Parece mulher na TPM, assim. Por que o cara fez com a mulher assim, para ficar brava? Né? Ele viu a mulher que estava brava. Anotando. Porque a mulher na TPM, assim, por que a mulher se irrita? Porque o cara não perguntou como ela tá. E ela se irrita porque ele perguntou porque ela tá. Então, assim, o cara tá irado, então bota no papel. Entendeu? Bota no papel, pega um material aí da Patronos, né? Bota no papel, usa como um guia espiritual. Tá aí, ó. Viu? Exame prático. Como eu devo crescer para combater a ira? Se é a ira, né? Pode ser outra coisa, pode ser a gula, pode ser a safadeza, o cara é viciado em adultério, em pornografia. Eu vou botar manifestações da ira, que é um pecado da área da soberba.
Eu brigo com todo mundo, eu estou sempre achando que eu sou o melhor. Beleza. Agora eu vou pegar a virtude contrária a isso. Mansidão. O que eu tenho que fazer para alcançar? Quando alguém me irritar, eu vou para o meu quarto ficar em silêncio e contar até 10. Não vou dar a minha opinião de supetão, ainda que ela venha na garganta. Eu vou colocar meios, porque não adianta ter objetivo se eu não colocar os meios. Né? Objetivo sem meios é simplesmente para nos passar a mão na nossa cabeça. Da sensualidade é a mesma coisa. Todo mundo tem que acordar cedo, tá? De alguma forma. Para trabalhar, fazer. Agora, quem tem preguiça tem que acordar mais cedo ainda. Por quê? Porque vai se violentar. Tá? Eu adoro dormir. Pô, quem é aqui do Sul sabe, né? Pô, friozinho de Curitiba. Porto Alegre não é Rio Grande, tá? Porto Alegre é calor. Mas vamos falar frio mesmo. Piratini, onde eu moro. Serra, fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina, Curitiba, né? Cima da serra. Julho. Sabe aquele julho? Tá no almoço. Porque o pessoal, às vezes, fora do Sul, assim, acha que frio é chuva. Não. É um dia lindo, lindo, azul, com um solaço lá em cima, mas -2 de temperatura. Não é 2. Né? 2 é calor. É -2. Mas o céu tá azul, também não tem a ver com chuva. Pelo contrário, agora nos últimos dias estava chovendo e estava quente. Né? Esse inverno não está frio. Esse inverno está quente com chuva. Inverno no Sul mesmo é a céu azul, baita sol e frio. Tu come ali, come uma sopa, come um mocotó, come uma costela, toma uma copa de vinho, que tu quer dormir de tarde, cestear. Herança da Espanha aqui. Um cestear embaixo, liga o ar-condicionado, vai para a feira da lareira e te tapa. Não posso, tem que trabalhar. De manhã cedo. Vocês acham que eu gosto de acordar 6 e pouco? Aqui, no inverno, no Rio Grande do Sul, amanhece às 7h30. Tá? Amanhece às 7h30. Então o resto do Brasil está com sol a pino, não sei o quê. Nós estamos escuro, noite. 7h30 da manhã no inverno do Rio Grande do Sul está recém amanhecendo. Tá? Vocês acham que eu gosto de acordar às 6? Não gosto. A cama está quentinha. Sensor elétrico, bolsa de água quente, ar-condicionado no quente, lareira. Tomei um chazinho. Tô bem quentinho. 5 cobertor, 2 edredom. Menos 5 graus na rua. Eu não quero levantar. Como é que eu faço para levantar? Para levantar às 6. Que é um dos meus vícios dominantes. Como é que eu faço para levantar às 6? Eu não levanto às 6. Eu levanto às 5h30. Eu levanto mais cedo. Eu me violento mais. Me violento. E o que eu faço pela primeira coisa? Faço minhas primeiras orações, mas não uma oração muito longa que faça com que eu recém saia da cama e acabe dormindo de novo. Não, eu levanto, água na cara, vamos lá, faço as minhas primeiras orações e vou para onde? Academia. Eu vou puxar ferro cedo, na madrugada, para quê? Para levantar, entendeu? Para ir para cima. Eu vou para cima. Eu vou me acordar. Fica forte, fica Hulk, entendeu? Vou me animar com aquilo ali. Aí eu volto, tô tranquilo. Aí eu faço o resto das minhas orações, tomo café, tomo banho, enquanto a minha mulher foi para academia, porque a empregada chega às 8h30, então nós temos que fazer os dois da academia antes, não dá para deixar as crianças sozinhas. Então a gente tem que fazer cedo. Então um ajuda o outro. Já é uma virtude também de ajudar o marido, ajudar a mulher. Né? O cara quer que a mulher fique gata, que a mulher continue gata, mas o cara tem que ajudar, né, tia? Tem que fazer a parte. Também é virtude. Então tá lá. Aí a mulher chega, tá, toma café, pronto. Vai para trabalhar, cara. É trabalhar, vai pro trampo, vai fazer, tem que fazer. Ah, mas é fácil falar, seu burguês, trabalha às 8h30, eu tenho que pegar o às 4. Então, cara, é a tua circunstância que santifica nela. Essa é a minha circunstância que eu santifico nela. E eu tenho os meus desafios, que são diferentes dos desafios de outras pessoas. Cada um tem os seus desafios. Importa encarar esses desafios olhando para o céu, olhando para o que Deus quer de mim. É isso que nós temos que fazer. Eu vou trabalhar, volto para casa, vou comer, vou trabalhar de novo, chego de noite, rezo nesse meio tempo, vejo um filme com a mulher, faço uma live, vejo com o pessoal da Patronos, vou rezar de novo, vão dormir. É só a vida acontecendo. O que a gente reclama é a vida acontecendo. E é nessa vida que nós temos que viver nas virtudes e crescer nas virtudes. Sempre ser mais generoso, sempre ser mais amoroso, sempre ter mais fé, sempre ter mais esperança, sempre ser mais honrado, mais honesto, mais prudente, mais temperante, mais corajoso, mais servil, mais humilde.
todos os dias fazer um exame de previsão de manhã cedo, após a meditação, do que eu tenho que melhorar naquele dia. Durante o dia, fazer constantes exames particulares. Estou melhorando naquelas virtudes que eu disse que ia melhorar. E antes de dormir, fazer um exame de consciência para ver como é que eu progredi naquelas virtudes daquele dia. O que eu fiz bem e atribuir à graça de Deus, e o que fiz mal e atribuir aos meus próprios erros, para que no outro dia eu seja mais generoso com Deus e assim possa ser mais santo. Que eu seja mais santo amanhã do que eu fui ontem, do que eu fui hoje. E seja menos do que depois de amanhã, e assim vai crescendo. Essa é a vida. E quem reclamar é porque é criança, porque é adolescente, que quer ficar sentado com a bunda em cima da mão, vendo desenho animado no Cartoon Network. A vida adulta requer desafios. E se nós somos cristãos, a vida adulta cristã requer desafios também nessa esfera de formação humana e de formação espiritual. E assim nós vamos ser santos, como Deus quer que nós sejamos santos, com o auxílio da sua graça, indispensável da sua graça, mas com a nossa colaboração, respondendo à graça de Deus naquilo que nos cabe. É só isso. Querendo ou não, é muito mais simples do que a nossa Mas a gente tem mente que ter acaba essa parte projetando, né? teórica para poder A entender gente como faz. pensa ali. Sim, com certeza. Engraçado, o senhor começou ali, né, contando a criação, né, falando teologia, mas chegou numa coisa muito, muito, muito prática, que é o dia a dia de cada pessoa, né? Então, a gente não tem realmente essa desculpa para achar, não, está muito longe, santidade não é para mim. Tá muito perto, né? O senhor deu exemplos muito práticos. Ele acordar às 6 da manhã, assim, tá ali o exercício que você precisa para ser mais santo, para progredir espiritualmente, né? Então, não é nada muito abstrato, não é nada muito longe, não é nada muito excessivamente elevado para mim. Tá no dia a dia, tá ali você ser melhor no cumprimento do teu dever do agora, né? E sem ficar projetando, sem ficar protelando essa melhora. Então, acho que essa live também termina com uma mensagem de esperança até, né? A gente falou de esperança, né? Da virtude da esperança, para mostrar que realmente é uma coisa muito palpável, é uma coisa muito próxima da gente, né? Então, quando a gente fala de virtudes, eu achei curioso também, o senhor falando ali de pequenos exercícios que a gente pode praticar ali no dia, né? Não, qual que é o teu defeito dominante ali? Anota, coloca no papel, quais as manifestações. Não consigo acordar direito, estou preguiçoso, não faço meu dever, demoro muito para começar a trabalhar. É bem isso a proposta ali que a gente tá apresentando do nosso diário espiritual, né? Que eu achei até curioso que a gente não combinou nada ali. Sagradas, né? Sagradas. Sobre isso. O senhor já foi mencionando exatamente o que a gente colocou aqui, né? Então, exame particular, defeito dominante, manifestações do defeito dominante, qual virtude que eu tenho que exercer, propósitos. Porque é realmente uma coisa bastante simples, assim, que tá ao alcance de todos, né, fazer isso. Claro, a gente está preparando um material aqui para as pessoas, mas é claro que qualquer um pode pegar um bloquinho e fazer isso, a gente só está deixando um pouquinho mais fácil, mas ajuda muito isso que você está fazendo, porque aí não tem desculpa, tá até escrito ali, né? Vou deixar o caderno em branco? Não, vou ter que preencher, né? Sim, exatamente. E é bom ter esse conhecimento básico, assim, de cada virtude, né? Quais são as principais manifestações, né, desses defeitos e as principais manifestações de cada virtude, né? Para mostrar, não, eu tenho que viver isso em concreto. A gente também separou ali a gente fez um resuminho ali das sessões do livro do padre Royo Marim, Garrigou Lagrange. A gente pegou ali a sessão de virtudes, fez um resuminho, também colocou ali para quem quiser ali ter um guia ali para mostrar, não, eu sou preguiçoso mesmo, o que eu preciso fazer para deixar de ser preguiçoso? Então eu preciso exercitar minha vontade para acordar mais cedo. Objetivo. Né? Então, uma coisa muito concreta, sim, muito objetiva.
E do dia a dia, assim, né? Isso que eu acho que fica assim para todos. Vi que a gente já recebeu alguns depoimentos ali nos comentários aqui da live falando quantas coisas que o senhor falava tocava as pessoas assim, porque realmente eu imagino que elas poderiam ter essa visão, né? Mas por onde eu começo, né? Virtudes, o que é isso? Mas sendo uma coisa tão simples, acaba mostrando, não, a santidade é para mim também, né? É para mim também, não é só para São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, é também O chamado pro André da Patronos, para chamado universal da santidade. Então, bom, já encerrando a live, queria agradecer muito, muito mesmo, senhor, por ter aceitado o nosso convite, por todos esses ensinamentos que com certeza vão ser de muito proveito para todo mundo que assistiu e também que vai assistir depois, porque a live vai ficar salva ali por mais ou menos uma semana, então dá tempo de pegar ali, reassistir com um caderninho, com calma, pausando, porque tem muito aprendizado aqui também para meditar depois também. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para mim foi Muito bom. muito satisfatório ter conversando com vocês. Tenho certeza que o pessoal gostou também. Pois, Muito obrigada. marque, né? Para Muito poder obrigado. divulgar todo mundo, quem está assistindo. Sim. E só avisando para o pessoal, né, a live, a semana de live de progresso espiritual continua daí na sexta-feira, que a gente vai receber o Padre Matheus de Matos, para falar sobre progresso na oração, né, que também está tudo muito interligado, esses meios que a gente tem à nossa disposição para crescer espiritualmente. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor, por toda a exposição. Tá certo, Né, muito obrigado, agradeço o convite. Até mais, fiquem com Deus. Boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite.